Insubordinação. O policial militar recebeu ordem para abastecer a viatura antes de deixar o serviço, porém não a cumpriu. E esse fato só foi percebido posteriormente quando outro motorista assumiu o serviço. O advogado sabe dizer se ele cometeu crime militar? O que aconteceria se ele recebesse a ordem diretamente de seu superior e instantaneamente se recusasse a obedecer? O advogado já acompanhou seu cliente que respondia pelo crime de insubordinação, tanto na esfera criminal quanto na esfera administrativa, e não soube o que fazer e não conhecia o tipo em estudo? Vou ensiná-lo a defender seu cliente na área militar. Meu nome é Elber Pinheiro, sou bacharel em Direito e este é o tema que iremos discutir no vídeo de hoje. Primeiramente, insubordinação é, em verdade, o primeiro capítulo em que recusa a obediência é o primeiro delito. Portanto, não há crime de insubordinação, mas crimes de insubordinação. Para entender o enquadramento no tipo penal, vamos ler o artigo 163 do Código Penal Militar. Artigo 163. Recusar a obedecer a ordem de superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto pela lei, regulamento ou instrução. Pena: detenção de 1 a 2 anos se o fato não constitui crime mais grave. Agora vamos analisar o tipo em estudo. Objetividade jurídica: proteger a autoridade militar bem como a disciplina militar. Sujeito ativo: o inferior e hierárquico. Sujeito passivo: é o Estado, por meio da instituição militar. Elemento objetivo: a conduta é recusar, negar acatamento, obediência à ordem superior. O que pode materializar-se por meio de uma conduta omissiva, que é permanecer inerte, sem acatar o que foi lhe determinado, ou de forma comissiva, fazer o contrário do que foi lhe determinado, que é fazer o que o superior não manda fazer. Elemento subjetivo: só admite o dolo, que é a vontade livre e consciente de recusar a obediência do superior, afrontando a autoridade militar e a disciplina militar. Consumação: o delito se consuma quando o subordinado se recusa a obedecer a ordem do superior, seja por ação ou omissão, porém sempre afrontando a autoridade militar e a disciplina militar. É crime propriamente militar e possui tipicidade indireta. Significa que deve-se verificar o inciso 1, se militar da ativa, e o inciso 3, se militar da reserva, ambos do artigo 9º do Código Penal Militar. Vamos analisar pontos importantes para a defesa do seu cliente. Em relação à compreensão da ordem, o Código Penal Militar não adotou o princípio da obediência cega. Isso significa que não há obrigação do subordinado obedecer uma ordem ilegal emitida pelo seu superior. Tanto que no artigo 38, parágrafo 2º do Código Penal Militar diz que se a ordem do superior tem objeto a prática de ato manifestamente criminoso ou a excessos na forma ou no ato de execução, é punível também o inferior hierárquico. Outro ponto importante é que a ordem, como ato administrativo, deve preencher seus requisitos de validade. Competência: deve ser emitida por autoridade competente e endereçada para quem tenha a competência para cumpri-la. Finalidade: deve objetivar o interesse público. Forma: a forma deve ser prescrita em lei. Motivo: um fato que exija a emissão daquela ordem. E objeto: deve possuir um conteúdo lícito e possível. Segundo a jurisprudência militar, a ordem que não deve ser obedecida é aquela manifestamente ilegal. Os preceitos da hierarquia e disciplina não permitem o descumprimento da ordem pela avaliação subjetiva do subordinado. Porém, se o receptor não chegar ao conhecimento da ilegalidade e cumprir a ordem, poderá ser exculpado pela obediência hierárquica. Caso um superior hierárquico determine que um subordinado leve uma pessoa para uma sala e em seguida dê uma ordem para que ele seja torturado, responderá tanto o emissor da ordem quanto aqueles que a cumprirem. Vale ressaltar que, para a ordem
ser compreendida, ela deve ser imperativa. Por isso, não são ordens as exortações, conselhos e advertências. Pessoal, isso significa que deve ser dirigida a um ou mais inferiores. Concreta, a ordem deve ser pura e simples, ou seja, não está sujeita à apreciação subjetiva do subordinado. A ordem desobedecida no tipo, ela faz referência ao serviço da instituição militar em que se dá, seja na atividade fim, seja na atividade meio da instituição policial militar. Advogado, vamos falar um pouco das excludentes do dolo que podem ser aplicadas no tipo em estudo. Já falamos da obediência hierárquica prevista no artigo 38, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Agora vamos falar do artigo 47, inciso 1 e 2 do Código Penal Militar, bem como do direito de não produzir prova contra si mesmo. A excludente do dolo, prevista no inciso 1 do artigo 47 do Código Penal Militar, é aplicável caso o subordinado desconheça a qualidade de superior da ordem emitida, não havendo dolo na recusa à obediência. Também é possível a excludente prevista no inciso 2 do artigo 47, caso o subordinado descumpra a ordem do superior por ter sido a ordem verbalizada com palavras de baixo calão, como, por exemplo, vá lá fazer isso, seu lixo. Uma outra questão interessante é quando o policial militar é acusado em IPM e se recuse a fornecer material grafotécnico para perícia, diante de uma ordem superior que possa resultar em gravame criminal. A recusa em produzir prova contra si não pode configurar em delito, afastando a tipicidade da conduta, já que a ordem dessa natureza, diante do direito ao silêncio, deve ser considerada ilegal. Por fim, respondendo aos questionamentos iniciais, o policial militar não responderá por crime militar, apenas em transgressão da disciplina, pois ele pode apenas ter esquecido de abastecer a viatura. Além disso, não houve o enfrentamento da ordem, de forma que depreciasse a autoridade e lesionasse a disciplina militar. De outro modo, se ele tivesse recebido a ordem diretamente do superior hierárquico e instantaneamente se recusasse a obedecer, aí sim estaria incurso no delito. O advogado gostou do vídeo e ajudou a esclarecer suas dúvidas e quer saber de outros tipos penais militares, como, por exemplo, embriaguez em serviço? Você pode vir na descrição desse vídeo, que está disponível o link de acesso. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.